Yeah. Seja bem-vindo à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia e pelo teu amor nas nossas vidas. Obrigada porque é mais uma oportunidade que nós temos hoje de sentar nessa mesa, compartilhar com os nossos irmãos o que o Senhor tem derramado no meu coração. Então, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor me deixe ser útil neste momento na vida dos meus irmãos. Se houver alguma palavra, algum gesto que seja equivocado da minha parte, em nome de Jesus, Espírito Santo, complete essa palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. E aí, tudo bem? Meus queridos. José Maurício, bom dia. Obrigada pela presença. Obrigada. João Portelli, bom dia. Sejam bem-vindos. Darlene, Raque Alessandra, é isso? Falei certo? Regina, bom dia. Bom dia, Cacá. Obrigada, Darlene. Com você também. Já falei, né? Bom dia. Nelly, obrigada. Marisete Silva, Iracilda Barros, obrigada pela presença. Bom dia, Zildete. Que alegria ter você aqui, minha querida. Bom dia. Você me inspira muito, viu? Com a sua performance aí no esporte, sempre linda, preocupada com a saúde, com o corpo. Tem inspirado muitas mulheres. Muito bom olhar para a sua vida, querida. Leide Mar, bom dia, querida. Seja bem-vinda. Silvia, bom dia. Eu sou Elton, bom dia. Obrigada pela presença. Temos aqui a Cris Rodrigues, Marina Santos, Kátia, obrigada pela presença, gente. Não vou conseguir falar o nome de todos vocês. Geni, Cleila, ou é Geni ou é Jenny, né? Perdão se eu não soube falar certo. Roberto, Roseluz, seja bem-vinda. Morgana Lemos. Sintam-se todos abraçados. Obrigada pela presença de vocês. Que a bênção do Senhor seja sobre o dia de vocês hoje, tá bom? Lucas 11, capítulo 11, versículo 2. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Eu acho que eu já falei muitas vezes aqui sobre a oração do Pai Nosso. Mas hoje, quando fui ler novamente, Deus falou comigo outras coisas no meu coração e eu espero conseguir passar pelo menos uma partezinha. Eu não vou conseguir passar tudo, gente, que eu nunca dou conta de passar tudo que Deus fala comigo. Sempre quando eu vejo que eu vou fazer as lives, eu recebi tanto e aí eu me frustro um pouco porque eu não dou conta de passar o que eu recebi. Assim, eu me sinto às vezes meio incompetente, mas eu acredito que cada um recebe a porção que Deus quer que receba, né? Então eu não vou me preocupar com isso. Então eu espero que abençoar a sua vida com o tanto que eu consegui passar para vocês. Então eu estava lendo, quando eu vi Jesus ensinando, porque os discípulos falaram assim: Senhor, Jesus, a gente não sabe orar, nos ensine a orar. E aí Jesus falou assim: então, quando vocês forem orar, digam: Pai nosso que estás nos céus. Em outra oportunidade nos evangelhos, ele diz assim: aquele que não se tornar como uma criança, Mateus 18:3, fala assim: em verdade eu vos afirmo, quem não se tornar como criança, jamais entrará no reino dos céus. Meus filhos às vezes se irritam quando às vezes já são adultos, né? Principalmente meu filho, às vezes a gente está conversando e quando a gente trata como criança, fala alguma coisa como se eles fossem crianças, às vezes dá uma irritação. Mãe, você esqueceu que eu sou adulto? É mesmo. Que às vezes nós queremos tratar os nossos filhos adultos como se fossem crianças. E a gente já sabe que eles têm opinião própria, já tem o conhecimento deles próprio, então às vezes não é uma questão de dar uma ordem mais, é uma questão de dar uma sugestão. A gente não tem mais o domínio, o governo sobre os nossos filhos que cresceram, já estão adultos. Se a gente chega assim, dizendo já a nossa vontade, falando ali, impondo, eles já não vão aceitar, tipo, mãe, a gente já cresceu, nós temos as nossas próprias escolhas, não. Tudo bem que você pode dar uma sugestão, a gente vai pensar se vai fazer ou não, não é assim? Então, a gente, às vezes, nós nos esquecemos de olhar para Deus como crianças. Porque quando
aqui quando Jesus está falando, olha, em verdade vos digo, aquele que se tornar como criança, não é se tornar infantilizado como criança. É estar naquele lugar de uma criança olhar para o pai como fonte de suprimento, como dependentes, como Deus podendo dar opinião na sua vida, podendo dirigir sua vida como se você fosse uma criança. Mas nós crescemos, né? Nós nos tornamos tão independentes e aí nós nos tornamos independentes de Deus. Nós nos tornamos já assim, queremos que Deus só sugira as coisas para nós, porque na verdade nós já temos o nosso próprio entendimento sobre todas as coisas, nós já adquirimos às vezes uma certa maturidade e a gente já sabe que se fizer isso vai resultar naquilo, se fizer aquilo vai resultar em outra coisa, a gente já tem um conhecimento, sabe? E a palavra de Deus, lá em Romanos 12, de 16 a 21, fala pra gente não ser sábio aos nossos próprios olhos. Em Provérbios fala pra gente não confiar no nosso entendimento, porque o que a gente vê, gente? Nós não conseguimos ver o contexto todo da história. Então Jesus fala, é melhor vocês se portarem como crianças, que deixem que Deus seja o pai de vocês. Então não adianta chegar diante de Deus e falar assim, ó Deus, aqui ó, eu tô precisando disso, você viu o que fulano fez comigo? Então eu acho melhor se eu tomar alguma providência. Para que ele não vai fazer isso com o que ele fez comigo, fazer com outra pessoa. Nós estamos dando ordens para Deus porque nós já somos adultos. E às vezes a gente chega para Deus para ele resolver nossos problemas, resolver nossas questões. Nós não queremos que ele governe nossas emoções, que ele dirija as nossas decisões, as nossas escolhas. E se tornar como uma criança é olhar para Deus como um pai. Ele se torna a fonte sua. Você é dependente dele. Não importa a idade que você tenha, a vivência que você tenha, você sempre vai depender de Deus. Porque Deus é o único que conhece todo o contexto das coisas que você vive. Você só vê o que você só consegue entender baseado nas coisas que você vê, que você ouve, que alguém falou. E que alguém falou ainda é mais perigoso, porque ele vai dar a versão dele de como ele entendeu a história. 5 pessoas olhando o mesmo fato, você vai ter 5 versões diferentes de um fato só. Deus não. Ele é santo. Nele não tem mudança, não tem sombra de variação. Esse texto está até aqui, deixa eu só ver aqui, santificado. Eu vou achar o texto que fala sobre, aqui, Tiago 1,17. Fala que todo dom perfeito, tudo que é bom vem do Pai das luzes, que não tem sombra, não tem variação e nem sombra de mudança. Em Tiago 1,17 fala que Deus não existe mudança, Ele sempre foi e sempre será. Por isso que quando Jesus falou assim, olha, quando vocês forem orar, vocês falem Pai Nosso. E quando você fala Pai Nosso, você está falando que Ele é seu Pai e é Pai também daquele que te feriu. É pai daquele que te magoou. É pai daquele que foi injusto com você. Então você não fala meu pai que está no céu. Nosso pai. Pai nosso. Ele como Deus, ele pune sim. Como ele é um Deus justo, ele pune, ele corrige. Como justo, mas como pai, ele busca sempre a transformação, a restauração da alma humana. Sempre quando, às vezes, eu vou assistir alguma notícia, a gente faz muitos anos que eu não assisto jornal, viu, gente? Não assisto televisão, faz muito tempo, nem me faz falta. Mas eu digo assim, sempre quando eu vejo alguma notícia de algum crime, de alguma coisa muito difícil, muito horrenda, eu fico com dó da família dos dois lados. Aquele algoz, aquela pessoa que cometeu aquele crime, tem pai, tem mãe. Os dois sofrem. O pai da vítima quer punição. O pai da vítima quer vingança, quer retribuição. O pai do autor, do algoz, quer transformação, quer salvar o filho, quer restauração. E esses duplos sentimentos se confundem. Porque assim, como pai você quer resgatar, você quer salvar seu filho, você sabe que seu filho agiu errado, mas você...
A sua esperança, o seu maior desejo é que ele seja salvo, que ele seja transformado, que ele seja resgatado. Quantas vezes, às vezes, uma mãe, para salvar um filho das drogas, ela acorrenta o filho, porque ela tem a esperança de proteger o filho, de salvar o filho. Sabe, lá em Romanos 12, de 16 a 21, fala para a gente não ser sábio aos nossos próprios olhos. Nós não sabemos de todas as coisas. Aí fala assim, a vingança não pertence a você, ela pertence a mim. A mim pertence a vingança. Eu vou dar a retribuição. Porque a Bíblia fala que todo mundo, tudo que você planta, você vai colher. Se a pessoa fez mal, plantou mal, ela vai colher. Só que Deus sempre vai na direção da justiça, mas também do amor. Porque Ele nos amou primeiro. Do jeito que nós somos. Ele nos amou. Nós temos a capacidade, a condição de desenvolver esse amor de Deus pelo outro. Então, se você for continuar lendo Romanos 12, fala assim, se seu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Quando depender de você, faça tudo o que for possível para ter paz. Se não depende de você, não tem o que você fazer. Mas quando depender de você, quando tiver na sua decisão, na sua escolha, busque pela paz, seja pacificador. Em nome de Jesus, nós temos essa oportunidade de fazer o bem. E a Bíblia diz aqui para você não se cansar de fazer o bem. E você pode vencer o mal com o bem. Então, assim, quando você diz Pai Nosso, você está colocando todo mundo ali na sua oração. Você está pedindo não só para você está pedindo pelo mundo inteiro. Você está colocando todo mundo nessa oração. Inclusive as pessoas que você tem guardado mágoa, que você tem guardado rancor. Você está colocando ele como pai dessas pessoas. Pai Nosso. Santificado, o nome dele é santo. No nome do Senhor não tem corrupção, não tem falhas, não tem mancha. Então ele tem autoridade para ser seu pai. Talvez eu e você não tivemos uma referência. Talvez você se decepcionou com seu pai, aconteceu alguma coisa e ele não foi um pai para você. Talvez aqui tenha pessoas que tenham dificuldade de enxergar Deus como pai, porque a sua referência humana não foi uma referência positiva. Mas lá no Salmo 103 fala que Deus te conhece. Deus sabe as partes quebradas do seu coração e Ele restaura. E Ele refaz. Fala assim, como um pai que se compadece dos filhos. Ele acode, Ele protege, Ele cura, Ele salva, porque Ele conhece a sua estrutura. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele sabe exatamente onde fomos quebrados e sabe exatamente como nos curar e como fazer para nos colocar de pé. Então, como um pai que se compadece, você vê o pai de um bandido, ele sabe que o filho merece a condenação, mas ele quer que o filho seja salvo, que o filho seja transformado, que o filho seja restaurado. Então, Deus, ele é justo. Não se preocupe. Ele vai dar retribuição a todas as pessoas que te feriram, mas ele também vai agir como pai. Porque o nosso maior inimigo não são pessoas. Então, restaurando a alma humana, o inimigo das nossas almas é derrotado. É frustrado no intento de nos destruir, de nos afastar da presença do Senhor. Então, quando você vai orar, que você diz Pai Nosso, lembra-se que você tá falando que Ele é o Pai não somente seu. Então, as coisas para acontecer, os seus pedidos, a sua ansiedade, as suas dores que você coloca diante dele, quando você diz Pai Nosso, você está dando autorização para ele, para ser seu pai. Você está dizendo, eu dependo do Senhor. As minhas necessidades básicas todas, eu dependo do Senhor para comer, para respirar, para andar, para viver, para ser protegido nas minhas dores. Então, quando você diz Pai Nosso, você diz assim, o Senhor é meu Pai, eu dependo do Senhor. Todos nós dependemos do Senhor. Aí você diz, santificado seja o teu nome. Você fala, eu creio que o Senhor tem autoridade para vir com o seu reino e governar meu dia. Para vir com o seu reino, que venha o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, porque você está falando, Senhor, que seja o Senhor que governe meus dias, que seja o Senhor que me ajude a reagir corretamente diante da injustiça. Me ajude com as minhas emoções, Ele cura suas emoções. Com as minhas reações, o Espírito Santo te ensina a reagir diante do impossível, diante da dor e diante da as suas emoções, as suas escolhas e suas reações. Então você fala, Pai nosso que está nos céus. Você está colocando os seus algozes todos nessa oração. Você está colocando todos os seus projetos destruídos nessa oração, Pai nosso. Lembra da sua dor? Lembra da sua ferida? Você está colocando isso, Pai nosso. O Senhor é meu Pai e o Senhor também é Pai daqueles que me feriram, que me magoaram. Eu coloco eles aqui nessa oração. Santificado seja o teu nome, o seu nome é santo. Não existe corrupção no Senhor, não tem mancha. O Senhor é o único que tem a autoridade para que eu possa aceitar os braços e descansar nos teus braços. Porque o Senhor não muda. Quantas vezes você muda de entendimento sobre tantas coisas? Então você não tem autoridade para mudar só você, para mudar o outro. E quantas vezes você quer mudar seu filho, você quer mudar o outro? Mas você não é santo. Você se torna santo por causa daquele que é santo, que te santifica, que coloca o seu caminho reto. Mas você precisa descansar e confiar que o seu Pai, Ele vai dar a retribuição. E Ele também vai trazer restauração, porque Ele é um Deus justo, mas Ele também é um Pai amoroso. Ele vai vir com a justiça, vai curar suas feridas, vai sarar suas dores, vai retribuir a seus algozes, mas essa retribuição de Deus para quem te feriu, para quem te magoou, para quem você está guardando mágoa, essa justiça dele também vem com transformação, mudança de entendimento, salvação, restauração. Só que Deus não restaura só o seu algoz, Ele restaura você. Quando você o reconhece como Pai, reconhece que a santidade dele dá autoridade para que Ele governe você, você já está sendo curado, você já está sendo tratado. Porque você está olhando para o seu Pai e dependendo dele. Quando você não olha para Deus como seu Pai e fica questionando, olhando para o seu algoz, olhando para quem te feriu e julgando a vida dele. Ah lá, fez isso comigo, está melhor que eu. Porque você está querendo tomar o tempo nas suas mãos. Para você, seu algoz, as pessoas que te feriram, elas tinham que pagar agora, hoje. Mas Deus não trabalha com mágica, Deus trabalha com processo. Porque a intenção do coração de Deus sempre será a restauração humana. Por isso que Ele enviou o Filho dele na cruz do Calvário, para que o mundo fosse salvo. Deus não quer salvar só você, não. O amor dele é o mundo todo. E nós queremos que Deus cuide e proteja a mim, aos meus filhos, a minha família, a quem eu amo. E o amor dele também é por aqueles que não merecem. Você também não merece. Nós não merecemos, porque todos nós somos pecadores. É que nós não achamos grave as coisas que a gente faz, né? A gente não acha que é tão ruim o que a gente faz. Mas quantas vezes nós magoamos pessoas na trajetória no nosso caminho? Quantas vezes nós já ferimos pessoas? Mas a gente justifica quando a gente erra, né? A gente fala assim, não, eu falei daquele jeito porque eu não estava bem. Só que a pessoa que recebeu aquela sua palavra dura, aquela sua ofensa, ela não pensa desse jeito. Ela pensa exatamente o que você pensa quando alguém te fere, quando alguém te magoa. Porque quem fere, quem magoa, não entende a intensidade, a profundidade da dor que causou em alguém. Ela simplesmente olha para ela e pensa, eu agi assim por causa disso. Eu fiz isso por causa disso. Só que quem foi ferido por você não aceita essa justificativa.
Por isso, Deus é o único que tem a autoridade de transformar o entendimento de alguém, de mudar as pessoas. Porque Deus é o único que conhece a profundidade exata da dor que te causaram. E Ele é o único que tem autoridade no nome dEle, porque o nome dEle é santo, de ir lá na sua dor, no fundo, no início, lá, Ele é o único que tem esse poder. E trazer para você um entendimento novo sobre tudo o que te aconteceu. E não mais vai doer. Porque Deus te liberta. Ele te deixa livre. Porque como um pai que se compadece dos filhos. Se você olhar para o seu pai, você vai ser curado o quanto antes. Enquanto você olhar para a sua dor, olhar para o seu problema e esperar alguma coisa acontecer para resolver. Gente, alguém tem que ver isso. Alguém tem que resolver isso. Essa pessoa tem que pagar. Essa pessoa tem que acontecer alguma coisa de ruim. Às vezes até você fala, mas por que uma pessoa dessa não morre de câncer? A gente já deseja. Não, Fernanda, eu nunca pensei nisso. Mas na pandemia mesmo, eu vi gente que fala que conhece a Deus, que é a Igreja de Cristo. Eu escutei, às vezes, algumas pessoas dizem assim, mas fulano é tão ruim, por que não morreu do Covid? Por que o Covid não levou? Nós somos ruins. Nós queremos vingança, nós queremos retribuição e Deus quer salvar. Porque os nossos inimigos não são pessoas. O nosso maior inimigo, ele não mora aqui. Ele mora nas regiões nas regiões do sobrenatural. Nós não alcançamos, só Deus alcança. Então a gente não pode ser sábio aos nossos próprios olhos. Fernanda, aconteceu isso, eu tenho que sentir isso, é consequência disso. E vem Deus como seu pai e diz assim, me considere como seu pai. Sou eu que saro, sou eu que curo todas as suas feridas. Todas as pessoas que foram restauradas de suas dores, que foram curadas de suas feridas por Deus, se você for conversar, você vai ver que ela mudou o entendimento sobre aquela dor. Ela não pensa mais como uma pessoa ferida, como uma vítima. Ela pensa agora como alguém restaurado, pronto para levar a restauração para outras pessoas. Fala, eu já estive nesse lugar. Você só precisa olhar com o olhar de Deus sobre essa situação. Deus vai fazer você ter um entendimento novo. E você vai sair deste lugar, você vai ser liberto. Porque nós não somos transformados em nosso entendimento por nossas próprias forças. Porque nós não temos força. Porque nós não conhecemos o que tem depois da curva. Só Deus sabe. Então, quando você orar e que você falar Pai Nosso, lembra que você está colocando todo mundo aqui, ó, que estás nos céus. O Senhor é santo. No seu nome tem autoridade de transformar tanto a mim, curando as minhas dores e feridas, quanto o meu algoz. Para que ele nunca mais faça com outras pessoas o que fez comigo, porque ele vai ser transformado, vai ser alguém que resgata vidas, que cura vidas, não mais alguém que fere. E se eu fui o algoz da história, Deus continua sendo justo e continua sendo Pai. Eu vou colher o que eu plantei. Eu plantei, tem que colher. Mas existe salvação para minha alma. Existe mudança e transformação de entendimento. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando você diz, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, você entende que isso tudo que está dizendo aqui, que Jesus disse, foi o começo da oração? Você vai falar, Pai nosso que estás nos céus. O Senhor é meu Pai, eu dependo do Senhor. O Senhor é santo. No seu nome não tem mudança, não tem corrupção. O Senhor, então, tem autoridade para mexer na minha vida. Então, que venha o teu reino, que venha o teu governo. Só então começa os pedidos. Eu preciso do pão de cada dia. Me dá hoje o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Me perdoa, assim como eu tenho perdoado. Tem perdoado? Não? Então, como é que você está pedindo a Deus para você perdoar como você perdoa? Então, quando você reconhece como Pai, quando você sabe que Ele é santo, quando você fala, é o Senhor que vai vir o teu reino, vai vir o seu governo, aí você pode pedir o que você quiser.
Porque a vontade de Deus na sua vida sempre será boa, perfeita e agradável. Às vezes você tem medo de fazer certas orações porque você tem medo que Deus mexa, que Deus tire. Saiba que se Deus tirar algo da sua vida, vai ser livramento. E Ele nunca vai retirar algo de você sem colocar algo no lugar que vai surpreender seu coração, porque Ele dá infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Você está pensando que o que você está segurando nas mãos é algo bom? Deus tem algo maior do que você está pensando para colocar na sua mão. Então deixa aí, solta, larga, deixa Deus governar. Porque se você não deixar Deus governar a sua vida, quem vai governar você vai ser a ansiedade, vai ser a amargura, vai ser o medo. E você vai passar por essa sua vida apenas sobrevivendo. Você não vai ter a vida plena que Jesus conquistou na cruz para que eu e você tivéssemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Que Deus governe o seu dia de hoje e que você seja livre das amarras emocionais que te prendem e te deixam você num lugar tão escuro, sem luz, sem vida, sem nenhuma realização na alma. Pode ter uma realização momentânea, mas logo você está de novo num lugar escuro, de medo, de angústia. Então deixa que o reino de Jesus governe seu dia, suas reações, suas emoções, suas escolhas. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, o Senhor é nosso. O Senhor não é só meu Pai. O Senhor é justo, mas o Senhor é Pai. O Senhor sempre vem na direção de nos salvar. Quantas vezes nós nos consideramos pessoas tão boas, nosso julgamento aos nossos próprios olhos, confiamos nisso porque nos consideramos tão bons. Mas quantas pessoas no processo da nossa vida nós já decepcionamos, nós já frustramos, nós magoamos. Mas o Senhor é o justo juiz. Então, nos perdoe. E nós queremos receber este amor que o Senhor tem para derramar nos nossos corações de Pai. Porque o Senhor sempre vai ter cura em suas asas. O Senhor sempre vai ter restauração. O Senhor sempre vai ter um entendimento novo para nós. Então nos tire do cárcere, nos tire das prisões das nossas escolhas e más decisões. Que venha o teu reino, governe, Senhor, nossas emoções, governe, Senhor, nossas escolhas e principalmente nossas reações. Porque as reações dirigidas pelo teu Santo Espírito sempre irá quebrar as cadeias do nosso entendimento e sempre nos tornará livres para receber mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder do Senhor que é liberado em nós, por causa de Cristo Jesus, que derramou a sua vida na cruz do Calvário, para nos resgatar todos os dias. Que venha o teu reino, que venha o teu governo. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença no seu corpo, de toda enfermidade da sua alma. Agora, nessa manhã, em nome de Jesus, receba nessa manhã o seu Pai na sua vida, santo. E o reino dele vem transformar e mudar todo o seu entendimento sobre tudo que você acha que sabe. Deixa Deus mostrar a sabedoria dele sobre os seus dias, sobre o dia de hoje, para que você se torne mais do que vencedor. Tchau, tchau. Até amanhã, às 6h30. Beijo.